Shalom, shalom, meus queridos, graça, paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para nossa meditação e agradecendo a todos vocês que contribuem com o nosso canal, divulgando esta maravilhosa palavra que é a palavra de Deus e dizendo que você é esse missionário qual Deus escolheu para estar se somando juntamente comigo e com os demais irmãos para divulgar a palavra de Deus neste mundo tenebroso. Irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus neste dia sobre algumas questões sobre Hades e seio de Abraão. Outra questão também que eu quero trazer hoje aqui para nossa meditação é sobre riqueza e pobreza. Será que se eu sou rico, eu vou morar no céu? Ou será que eu sendo pobre já é um castigo de Deus e eu vou para o inferno? Eis a questão. Então eu quero a sua opinião, eu quero que aí você deixe a sua opinião, né? Dê aí o seu like, contribua, participe, comece a interagir juntamente conosco, né? Para que o nosso programa ele crie mais expectativa, né? Esse bate-bola entre a gente aí. E as pessoas também possam estar participando, muitas pessoas aí que têm pedido aí orações. Nós temos orado todas as meia-noites, estamos clamando a Deus, pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre a tua família aí, vocês que têm pedido oração. Não esquecemos não, à meia-noite estamos orando e conto também com a sua participação aí na sua casa, onde você estiver, a partir da meia-noite, estamos sempre orando. Por quê? Porque de madrugadas, aqueles que me amam são aqueles que me buscam pelas madrugadas. Então, se você ama o Senhor, comece agora essa prática de buscar ao Senhor no silêncio da madrugada, amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus hoje. A palavra de Deus, ela fica lá no Evangelho de Lucas. Evangelho São Lucas. Sabemos que são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você pode dizer: pastor, por que você tanto repete quando você abre os seus vídeos ensinando aí sobre a questão dos livros da Bíblia? Querido, porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não conhecem, não sabem o que é os evangelhos, não sabem o que são as epístolas de Paulo, não sabem o que são as epístolas gerais, não sabem o que é, como é que se diz, o livro Apocalipse, né? Então as pessoas ficam em dúvida, né? Sem saber, sem entender a Bíblia. E tem gente até que tem medo, diz: eu abro a Bíblia para ler e não consigo ler nada, não consigo entender nada. Eu tenho uma maneira fácil de você está aprendendo aí a palavra de Deus e ela vai servir de alimento, de alicerce para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 16 fala da parábola do rico e Lázaro. Então, eu quero que vocês me ajudem nessa leitura, onde diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendamente. Olha aí, que coisa, hein? E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele. Havia também ali um pobre, o esmolé, que esmolava ali na porta daquele rico todos os dias, e esse ainda trazia, porém, várias chagas, várias feridas que os cachorros lambiam. Será que o rico vai para o céu? Será que esse pobre já está condenado? Isso daí é uma punição de Deus sobre a vida dele, querido? Olha aí a questão, e eu quero chamar a sua questão, eu quero chamar a sua atenção nesse dia de hoje. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz bem assim, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e levado também o rico aos seus sepultados. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta, viu algo longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Então ambos morreram. E eu acho interessante aqui quando a palavra diz que quando Lázaro morreu, os anjos vieram buscar. Os anjos do Senhor vieram buscar Lázaro. E ele diz mais lá na frente que o próprio rico viu lá na frente, num lugar bem longe, bem distante, Lázaro e Abraão, ali no seio de Abraão. Então, meu irmão, aí onde é que está a questão? Será que esse homem foi para o Hades
por causa da riqueza dele? Não, creio que não. Mas eu creio sim, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Eu creio desse jeito, né? Aí, por quê? Porque era comum. Vamos ver aqui como é que se diz a palavra de Deus. O avarento, né? Os fariseus consideravam a riqueza como um sinal de bênção de Deus e consideravam a pobreza como um sinal de julgamento de Deus. E não era assim. E Jesus ensinava totalmente o contrário. Então os fariseus, ele dizia que o pobre ali já era um julgamento de Deus, ou seja, colocando mais jugo em cima daquela pessoa que já estava sofrendo muito. Mas Jesus veio desfazer tudo isso. E nessa passagem agora de Abraão, né, de Lázaro e o rico, a gente está vendo aí que não é por causa da riqueza, mas sim pelas atitudes, assim como você conduz, como você administra os seus bens, aonde está o teu coração? Porque Deus, ele tem prazer em te abençoar. Deus, ele não quer que você viva na miséria. Deus tem um prazer, Deus quer te abençoar sim. E que você saiba administrar os seus bens, né, corretamente na direção do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que você constrói aqui vai ficar aqui. E depois daqui? Porque o que aconteceu aí foi esse aí, o depois. O depois, aí eu quero chamar a sua atenção. E o depois, e o seio de Abraão, e o Hades, né? Pastor, o que é Hades? Morada dos mortos, lugar de punição. Inverte. Hades, morada dos mortos, lugar de punição. E o seio de Abraão, lugar honrado no paraíso. Lugar honrado no paraíso, lugar para os justos. Justos em quê? Justificado em Cristo Jesus. Pessoas que andam regrados segundo a palavra de Deus. E olha só que maravilha. Quando esse veio a falecer, o pobre, anjos vieram buscar. E o outro, quando morreu? Hein? E o outro, como morreu? Como se diz aqui, o avarento. Me diz aí agora. E esse daí? Que não sabia administrar, que menosprezava as pessoas por causa dos seus bens. Querido, nós vemos essa divisão de classes sociais, de classe social, dentro da própria igreja. E para fechar aqui o bolo com a cerejinha em cima, olha só o que foi que eles criaram dentro da igreja: área VIP. A área VIP para os importantes, para os famosos, para os artistas. Imagina só como o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Então diz para esses que estão na área VIP que existe um lugar chamado Hades, existe um lugar chamado seio de Abraão. E que o próprio Jesus, o qual veio aqui na terra, ele andava no meio de quê? De prostitutas, no meio de ladrões. Sim, Zaqueu, enganador, hein? Que roubava o povo, hein? Maria Madalena, o qual ele expulsou ali aqueles espíritos malignos, e outros, e outros, e outros. Vimos aí a história de Raabe, aquela mulher que era prostituta, mas ao se encontrar, ao ver o caráter daqueles homens de Deus, aleluia, chega a me arrepio, ela mudou de vida, e por essa mudança de vida, a cidade toda foi destruída, mas a casa de Raabe, o inimigo não tocou. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. É isso que eu quero chamar. A cidade foi toda destruída, mas a casa de Raabe ficou intacta, não foi tocada. Os irmãos, os filhos não foram, porque Deus preservou pela fidelidade, olha aí, pela fidelidade, pelo coração, pela atitude de Raabe. E Raabe era conhecida ali naquele povoado como uma prostituta, uma mulher que se deitava com vários homens para ganhar dinheiro, se prostituía seu corpo. Então, querida, aí é esse Deus que nós estamos falando, é esse Jesus que nós estamos falando. Então larga de soberba, larga de engano. As pessoas estão indo muito hoje, sabe por quê? Por placa de igreja. Olha só, desculpa a expressão, que imbecilidade. Tem duas placas: céu, inferno, seio de Abraão e Hades. Escolha uma placa dessa. Porque lá no Hades vai estar lá de tudo que é jeito, os cães perturbando, porque quando nós olhamos aqui mais adiante, ele diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe
Abraão e Lázaro no seu seio. Tormentos, irmãos, no inferno é tormento, no inferno não é cafezinho, no inferno não é um lugarzinho que você vai descansar, não. Então o lugar que você tem que tomar uma posição é agora, enquanto você está com vida, porque lá no Hades, né? No Hades, morada dos mortos, o bicho vai pegar, mas pega mesmo. Então agora mesmo, estamos passando aí pelo carnaval, momento do carnaval, e quantas pessoas vão se deparar aí, quando menos esperar, no Hades, lugar de tormenta, lugar de sofrimento, lugar de dor. Por quê? Porque o Senhor está falando, o Senhor está dizendo: olha, os tempos estão aí se findando, a minha palavra está aí, os profetas, os pregadores da palavra estão aí, vamos dar crédito à palavra do Senhor, para que você não vá passar para um lugar aonde esse rico foi se encontrar por causa da soberba, por causa do seu apego às coisas que não eram saudável a Deus, as coisas que não eram de Deus. Mas Lázaro, mesmo naquela situação toda, cheia de chaga, esmolando, estava com o coração aberto para Deus. Então o rico estava no lugar de tormenta, e clamando, este rico disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Misericórdia. Olha só, querido, como é esse Hades, como é esse lugar dos mortos. Misericórdia. Olha só o que ele disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que mande molhar a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava com sede, o calor era imenso, tão grande que ele: olha só um pouquinho na ponta do dedo aqui na minha língua, para que eu me refrigere um pouco, porque aqui é um lugar muito quente, aleluia, é um lugar de chama. Oh, que lugar de sofrimento. Imagina só, você passa aqui pela essa terra, que você é peregrino, que você não vai ficar aqui nessa terra eternamente. Mentira das falsas doutrinas. Olha aí, mentira das falsas doutrinas. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então ele agora reconhece Lázaro, o qual esmolava na porta dele. Oh, Lázaro, me ajude, molha o dedinho e coloca aqui na minha boca, porque essas chamas estão me consumindo, o calor é imenso. Aí, queridos, já é tarde. E disse Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Deus, ele criou todas as coisas para o homem desfrutar do seu bem e prazer. Sabemos que lá no jardim do Éden, onde tudo começou, quando o homem pecou, né? O primeiro Adão pecou ali, e nós agora temos que comer do suor do nosso trabalho. Mas Deus fez todas as coisas e temos que saber administrar aquilo que Deus nos deu. Então Lázaro, além de ter todos aqueles males, ele agora estava lá. Ou seja, o Senhor enxugará todas as lágrimas do teu rosto. O Senhor enxugará todas as lágrimas do teu rosto. Então você está vendo aí que o Hades, lugar dos mortos, é um lugar de tormenta. Não existe purgatório, não existe um lugar que antes de você ir para o inferno, não, querido. Ou inferno ou céu, ou seio de Abraão ou Hades. A questão é essa aqui que eu quero chamar a sua atenção. Não é pela riqueza, mas é como você administra, como você coloca